Eu ria, hein? Estava no banco. Ria. Eu ri do gol que você tomou de mim, sábado, que você foi do jeito. Ficou, vem, Henrique, bate aqui. A bola, boa, perfeita. Foi boa bola, não foi tão forte, sabe? Sabe, não tô com o dedo machucado, não. Você está tendo sorte, estou machucando todo o treino. Olá, pessoal, agora de forma oficial, boa noite. Bom, nós conversamos com vocês no grupo, nós falamos dos aplicativos, passamos alguns aplicativos para vocês, e aí, vamos lá. Quem usou os aplicativos, quem testou, eu sei que tem gente aí que testou todos os aplicativos, então, vamos conversar sobre os aplicativos. Bom, eu vou falar o nome, assim, só para a gente ir passando, e aí vocês, quem quiser falar sobre determinado aplicativo, depois a gente está com o Luiz e com o Ricardo aqui, que vão poder falar mais sobre isso, tá? A gente vai falar, principalmente com o Luiz, das diferenças entre iPhone e Android, porque é uma dúvida que os alunos sempre têm, ou até os adultos, eu quero comprar um celular, qual que é melhor, qual que não é, quais as vantagens e desvantagens. A gente quer desmistificar um pouco disso aqui hoje. Nossa, que chique. Aqui é outro patamar. Então, vamos lá. O Be My Eyes. Alguém baixou o Be My Eyes? Levanta a mãozinha aí para a gente saber quem baixou. Dirce, Amanda, quem mais já utilizou? Reginaldo, Maurício, Marcelo, tenho certeza que já usou. Tem mais gente ali? Entrou uma? O barulhinho? Levantou a mão também. Tá. Quem gostaria de começar falando? Antes do Ricardo, do Luiz, do Maurício, do Reginaldo e do Marcelo. Quem gostaria de falar um pouquinho? Amanda? Eu posso falar já. Eu gosto de falar? Pode falar. Claro que pode. Então, eu baixei esse Be My Eyes aí, não sei se é assim que pronuncia, porém, não sei se eu utilizei certo. Mas uma coisa que me pegou é que ele só faz a leitura escrita, né? Ele não fala em voz alta. Não sei, porque eu tentei, eu mexi, e eu não consegui identificar nenhum ponto dele, assim. Não sei se eu usei certo. Você conseguiu compartilhar a imagem com ele? Consegui. Ele fala a imagem, né? Eu até tirei... Eu queria ver se ele falava, tipo, descrevia pessoas. Ele descreveu. Tanto que eu até utilizei a minha aluna, descreveu a forma que ela estava. Mas eu achei que ele ficou um pouquinho difícil pelo fato de que a pessoa cega, até ela localizar uma imagem, tudo, ele deixa um pouquinho na mão. Não sei, eu usei dessa forma, não sei se está correto. O Be My Eyes é o seguinte, ele não tem áudio, porque você compartilha... Bom, primeiro que o Be My Eyes foi criado, só contextualizando um pouco, ele foi criado lá atrás com o intuito de você utilizar ele para você, sendo uma pessoa cega, ligar através dele para os voluntários te ajudar com alguma coisa, que eles, né, que só enxerga, tal, ela te ajudar. Depois, eles avançam, inclusive eu já usei, o Luiz já usou, ele tinha essa função. Então, as pessoas que enxergam, ao instalar o Be My Eyes, elas se cadastravam como voluntário. Depois, ele avançou para essa questão da descrição de imagens, descrever a imagem. O segredo, Amanda e todos aqui, é você achar a foto no WhatsApp, ali, clicar nela e mostrar foto, vai compartilhar e vai achar lá, compartilhar imagem do Be My Eyes. Aí, ele vai ler para você, só que por que ele não fala? Porque o cego está usando o leitor de tela. Então, para a pessoa que é cega, ele vai conseguir ouvir o texto que está na tela, que ele escreve como se fosse um chat, entendeu? Você vai conseguir ouvir o que está escrito na tela através do leitor de tela que você usa, com o leitor de tela que você usa, com a voz que você usa. Então, é isso. Mas como que eu sei que imagem que é? Aí, gente, é uma organização do cego, ele tem que ter a pasta com as imagens dele. Ou como que eu faço? Por exemplo, Amanda, Ricardo, eu estou mandando uma foto para você me descrever, para você saber como é que eu estou. Você me manda a foto no WhatsApp, eu clico lá em mostrar foto e já vou e compartilho logo.
Porque se eu for salvar depois e criar uma pasta, é muita coisa que você acaba se perdendo. E outra coisa também, o Be My Eyes hoje dá a opção de você tirar a foto através dele, de você posicionar. E aí é uma questão de organização do cérebro, de saber como tirar essa foto. Mas você pode tirar a foto através dele e ele vai ler para você também. Só que quando eu falo que ele lê, na verdade ele vai mandar a mensagem de texto para a tela e quem vai ler para você é o leitor de tela que você usa. E se você observar, o Be My Eyes dele tem um chat ali que você pode escrever pedindo mais detalhes da figura. Você clica, digita o texto, clica em enviar e ele te dá mais detalhes ainda. Só que, por que você não ouvia a mensagem? Porque você tem que estar com o leitor de tela ligado. Ô, Ricardo. Oi. Eu também. Então, eu também já utilizo há um bom tempo o Be My Eyes. E essa nova, quer dizer, nova entre aspas, que já está com um certo tempo que tem essa nova função de descrever imagens, ela é até um pouco mais precisa do que outros aplicativos. E reforçando aí o que o Ricardo falou para a Amanda, é isso mesmo, Amanda. Você só não ouviu o feedback falado porque você não utiliza um leitor de tela, né? Mas nós que temos a deficiência visual, nós temos o leitor de tela, então à medida que o aplicativo faz a descrição, a gente vai ter esse feedback falado através da leitura de tela e do sintetizador de voz. E eu tive também utilizando o Voxia, né? O identificador de código de barra que descreve ali os produtos. Esse, às vezes, falha, mas é mais por uma questão mesmo de posicionamento. Às vezes você não consegue focar ali certinho, ele precisa de uma certa distância, ali, em torno de um palmo de distância, mas assim que a câmera realmente consegue capturar ali o código de barra, ele consegue fazer uma descrição do produto também, é bem interessante e traz ali muitas informações parecidas com essas adicionais que o Ricardo falou aí, em relação ao Be My Eyes, né? Ou seja, mais detalhes. A diferença é que o Vox... Bom, ficou claro demais para você, Amanda, agora? Então, beleza, pode falar. Depois eu vou falar do Vox com mais detalhes. Dirce. A outra disse. Eu acho que só levantou a mão. Amanda, você quer falar? Quero falar. Deixa eu perguntar, só uma coisa que eu fiquei muito na dúvida é qual seria esse leitor de tela? Porque faz tempo que eu venho procurando algum. Olha, tadinho. Que não seja o Talkback. A gente vai falar. A gente vai falar. A gente vai te explicar o que é o leitor de tela. Fica tranquilo que a gente vai te explicar. Vai ter que ligar ele hoje, inclusive. Ótimo, então. Porque meus alunos estão tudo doido querendo um que não seja o Talkback. Eles não querem Talkback? Não, porque fala demais. Nossa, eles ficam maluquinhos, eles não conseguem. Os outros também falam. A questão... Bom, daí a gente vai falar do leitor de tela depois, a gente explica, tá? Mas eu vou te explicar o que você gosta de falar mais ou de menos. É uma questão de configuração. Depois eu explico para você. Ótimo, porque eu sou bem leiga nisso. O Vox, mais alguém quer falar do mais? Eu queria que o Maurício falasse. Maurício, você pode falar hoje? Tem que perguntar, né? Tem gente que não pode falar. Eu acho que não. Oi, boa noite. Aí, ó. Oi, Maurício, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Então, falei um pouquinho, Ricardo, eu não consegui te ouvir. Pode falar do mais. Então, o Be My Eyes eu uso muito, passo muito para os alunos aqui, eles têm gostado muito. A gente usa ele, você abre ele, tirar foto do ambiente, ele faz toda uma descrição de imagem do ambiente com muitos detalhes. Até um aluninho me falou assim essa semana: olha, professor, eu uso muito para saber se meu quarto está bagunçado ou não, que se tiver alguma coisa no chão, fora do lugar, ele já fala onde está. Então, o Be My Eye, ele é
muito bom. A gente usa ele também para as fotos que a gente recebe do WhatsApp, tudo para compartilhar, para ele descrever também, é bastante preciso. O leitor de tela trabalha muito legal em conjunto com ele. Legal, Maurício, obrigada. Mas alguém Obrigado. mais? Senão, eu vou passar para o Voxel. Gente, o Voxel, ele está atualizando, tá? Inclusive, agora a promessa deles é que ele vem até com o sistema de GPS também. Mas, a princípio, qual que é o intuito do Voxel? É você... Mas é igual. É o mesmo modelo. Eu não vi. É você... O microfone aberto aí, galera. É você ler código de barra. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei uma latinha de cerveja, uma latinha de Skol, e vou rodando ela assim na mão, com a câmera apontada para a latinha. A hora que ele chega no código, ele faz um barulhinho. Clique! E ele começa a ler. E se eu quiser ouvir mais coisas, Amanda, eu posso clicar em mais. Ele tem até um áudio mesmo gravado. Aí não é nem o leitor de tela, ele tem um áudio dele mesmo, dando mais informações sobre o produto. Eu fiz isso com remédio, com caixinha de remédio, com várias coisas. Ele é muito útil. É que a Renata, não sei se ela está aqui, mas ela não entrou, que pena. Mas, por exemplo, ela falou que ela usa no mercado. Como ela é baixa visão, ela passou a usar o Voxer para ler os códigos de barra do produto que ela usa. Porque o grande problema que nós cegos temos com o Voxer, ou até com o óculos Orcan e tal, para ler código de barra, é você conseguir saber onde está o código de barra certinho. No caso da pessoa que é baixa visão, ela consegue achar com mais facilidade. Porém, o Voxer tem uma vantagem. Eu vou virando a embalagem, a câmera vai filmando, a hora que acha o código de barra sozinho, ele já dá um pito. Então, é só praticar, ele é bem intuitivo mesmo. Tá? Então, é isso. Assim, é questão de usar mesmo. Eu li uma caixinha de remédio minha com Voxer, nossa, um monte de informação aí, você tem nossa, fiquei encantado, porque o que você tem na caixinha de remédio em Braille? Só o nome do remédio, pronto, não dá para escrever muita coisa, né? Mas com o aplicativo, você consegue ter muito mais informação, tanto do perfume ou de outras coisas que você usa. Como eu falei, você tem um mais lá, que ele vai dando, nossa, diversas informações do produto. Não sei se mais alguém usou o Voxer, além da... Pode falar, Edna. Eu baixei o Voxer e fiz a leitura de um colírio. Aí, realmente, eu fiquei imaginando que seria melhor ainda para quem é baixa visão, né? Mas ele fez a leitura do código de barras, leu a embalagem e digitalizou o texto. Achei bem interessante. Ele também tem, eu não falei, mas ele também, é isso mesmo, ele também tem essa opção, que bom que você... Ele também tem essa opção de digitalizar texto, você pode tirar uma foto com ele lê para você. Por exemplo, pega uma conta de luz, de água, um boleto, ele digitaliza para você, ele consegue tirar foto e ler para você o que está ali. Agora, para isso, tem outros aplicativos, né? Tem o Locoach, que é um outro aplicativo do próprio Google, que faz isso no celular também. Então, hoje em dia, gente, é importante entender assim, que existem vários aplicativos. É importante você conhecer, explorar, e dentro deles você tirar aquilo que você... Por exemplo, para código de barra, para mim, o Voxer é o melhor que tem. Para texto, para texto no papel físico ali, já me disseram que o tal do Locoach, que a gente nem colocou aí como os aplicativos, mas é no Google também, ele é melhor para ler. Então, depende muito de cada um. O importante é você explorar os aplicativos. E dentro deles você conseguir extrair aquilo que de melhor servir para a sua vida. É igual o GPS que nós vamos estar falando agora. Não sei se mais alguém quer falar do Voxer. Sandra, pode falar. Então, eu baixei o Voxer, mas quando eu digitalizei o texto, ele não leu. Será que é questão de configuração também? Você tem que estar com a câmera ligada, com o brilho da tela normal, você enxerga, então a tela vai estar com imagem. O que acontece é que dentro do Voxer você tem a opção. Você tem a opção de digitar, ler texto e tem a opção de código de barra. Tem que ver em qual delas que você clicou. Para digitalizar a imagem. Daí coloquei sobre um texto, ele tirou como se fosse uma foto da imagem, fez aquele barulhinho, né, de tirar a foto, só que daí não me dá opção nenhuma ali para estar lendo, ficou parado naquela página. Não apareceu na tela para você o texto? Apareceu o texto, mas não a opção para ele ler. Então, mas aí é o que a gente falou. No caso
de texto, ele só vai ler para você se você estiver usando um leitor de tela. Ah, tá. Todos, Entendeu? então, vão funcionar Agora, assim, tá? Usa concomitante, então, leitor de tela mais o aplicativo. Então, tem que abrir os dois e deixar os dois abertos, é isso? Como que funciona isso para... é porque para nós que somos cegos, a gente usa com o leitor de tela o celular o tempo todo. Então, o teu leitor de tela já vai estar ligado. Então, você tem que... Agora, você tem que usar com o leitor de tela ligado. Agora, se você que enxerga quiser usar para testar, não precisa, porque você vai ler o texto que ele escanear na tela. Aí você vai saber se deu certo ou não. Ah, tá, pensando que, por exemplo, vai ensinar o aluno que é cego. Aí tem que usar os dois concomitantes, tá, Sandra? Tanto o leitor tem que estar ativado, como o aplicativo tem que estar ali sendo usado. Aí você consegue alcançar o que você falou, né? Que é escanear e ter o áudio ali como retorno também. Joia, obrigada. Acho que o leitor estava desligado mesmo. A gente vai para o leitor já. Amanda? A minha dúvida era a mesma da Sandra, porque eu até coloquei, né, aqui onde eu anotei, a questão que ele passava o texto escrito. Aí eu falei, não, tá errado. Aí eu não sabia que tinha que usar os dois juntos. Porque eu gostei muito dele. Do Vox, eu gostei pra caramba, achei muito bom. Eu cliquei aqui no Vox, no meu celular, digitalizador de texto. Ele fala, procure o melhor ângulo da foto, aproximando ou distanciando do texto. A hora que você chega numa altura que dá certinho na folha, o próprio aplicativo vai fazer um barulho e vai fazer a leitura do texto para você. Só que como você não está usando leitor de tela, ele vai só aparecer o texto na tela, mas não vai falar, porque o leitor de tela tem que estar ativado. Agora, ó, código de barra, ó. Você vai caminhando vai segurar o celular, é leitor de embalagem que você vai clicar. Você vai segurando o aplicativo, o celular com o aplicativo, e vai passando na posição que está aqui no celular, e vai passando a caixinha de remédio, você vai girando em frente a câmera do celular. A hora que chegar, ele vai dar um barulhinho e vai ler para você o que está na tela. Ó, tanto que ele fala aqui para mim, ó, vocês não estão vendo, enquadre um produto por vez. Então, primeiro ele vai ler um, depois você faz o outro, e dá super certo. Só que vocês não conseguiram ouvir, porque, como eu falei, vocês não tinham leitor digital instalado. Mais alguma dúvida, gente, em relação ao Voxia? Não? Vamos para o GPS e aí a gente finaliza com o leitor de tela, que eu acho que é o que vai ter mais dúvida. Vocês usaram o Lazarilho? Tentaram? Fala, Amanda. Eu aproveitei para baixar tudo, ver tudo. Eu gostei desse. Eu gostei porque ele é muito útil. Ele mostra desde lazer, bares, hospitais, tudo que tem na região. Achei bem bacana ele. E ele fala... Ele fala, não precisa do leitor. Você pode colocar um endereço para ele. Sim. Ele usa o Maps para ativar, mas ele não... Você usa esse também, Luiz? Não? Agora só para iPhone, hein? Provavelmente. 40 metros à sua direita. Mais alguém usou esse, gente? Você vai para Martim Afonso, 118, Maringá. Intersecção Avenida Papa 23 e Martim Afonso, 22 metros à sua esquerda. Ó, eu estou aqui no aplicativo, ele fala onde eu estou certinho. O Instituto de Educação Estadual. Então você pode configurar a velocidade, a voz, se quiser, tudo. Você consegue utilizar e andar super de boa com ele. Só que eu sempre falo, o aplicativo é importante, mas você nunca pode perder de vista seu mapa mental. Estou bom com isso. Elisângela, pode falar? Esses aplicativos, eles podem ser abaixados em qualquer celular? Ou tem celular Android, que sim. vai ser recusado? O que recusa não é... O que recusa a memória ou a capacidade do celular, por exemplo. Uhum. Se ele for um celular não tem muita capacidade, o celular vai travar. Ou um Android
muito antigo, a tendência é não funcionar. Vou dar um exemplo, meu celular é Android 10 ainda. Os outros já estão no 14 e 15. Vai chegar uma hora que eu vou ter que mudar o celular, porque os aplicativos vão deixar de funcionar. E tem a questão da capacidade do aparelho. Tem aparelho que quando você ativa o leitor de tela, ele fica horrível. Outro já... E marca, por exemplo, uma marca, por exemplo, que não é muito boa para leitor de tela, para essas coisas, é o LG. Os aparelhos da LG que eu peguei até hoje, nossa, horrível, assim. Então, Samsung tem leitor que funciona bem, Motorola, a Xiaomi, que é o aparelho que eu tenho. A questão da Xiaomi é que você tem que dar umas configuradinhas no aparelho, mas depois de feito, ele funciona bem também. Ah, tá. Obrigada. Renata? Olá, boa noite. Renata, você entrou um pouquinho depois, antes de eu passar, bom, estou falando aqui do aplicativo de GPS, o Lazarilho. Você conhece? Você chegou a usar? GPS, sim. Oi? GPS? Isso, os programas que ele colocou no grupo lá. Quais que você testou? O Vox. O Vox, né? Eu falei de você aqui, você não estava... Falei que você, por ser baixa visão, conseguiu usar bem o Vox, né? Muito bem mesmo. Me auxiliou, assim, de uma forma que eu nem imaginava. Muito bom mesmo. Eu, assim, para fazer compras, visualizar os produtos, nossa, ele é bem completo, ele diz tudo em relação ao produto. Eu queria muito que ela desse esse testemunho, porque ela é uma pessoa que, quando eu falei desse aplicativo para ela, eu vi que solucionaria um monte de problemas dela, assim, então é muito útil mesmo. Mas, voltando a falar de GPS, os meninos cegos aqui, o Reginaldo, o Maurício, vocês usam o Lazarilho? O que vocês pensam do aplicativo? Ou usam outro? O que vocês usam? Então, o Lazarilho a gente tem usado bastante. Ele é um GPS, né, que dá uma precisão assim para a gente localizar um comércio, para informando o nome das ruas. Na minha opinião, é ótimo. Tem alguns alunos meus que usam também e gostam muito. Não, ele é bom sim. E você, Reginaldo, você usa? Uso sim, justamente por essa razão, né? Você saber ali o que é que tem por perto, como a professora falou, a questão de escolas, hospitais, restaurantes, bares, enfim. Ou seja, em qualquer cidade que eu chegar, eu vou ter essa orientação. Então, acho que o que eu acho mais importante dele é isso. O restante, o Google Maps também resolve, né? Mas, assim, o Lazarillo, por ser bem mais acessível, né? Então, ele torna essa tarefa mais tranquila. Eu viajo constantemente para Teresina, que é onde fica lá o CAP, o CAP aqui do Piauí, e ali, quando a gente entra numa região chamada Planalto do Uruguai, ele já dá todo esse norte aí, onde é que tem ali um restaurante mais perto, sei lá, uma pousada, alguma coisa, né? Então, fica realmente muito, muito fácil para se locomover. E você, Marcelo, você usou, conseguiu usar algum desses aplicativos? Como que é? Solange também entrou, Sol. Podem falar, Marcelo, você conseguiu me ouvir? O Marcelo está usando o microfone. Marcelo? Sol, deixa eu ver depois que o Marcelo ligar ele fala. Você, Sol? Bom, eu dei aula de utilização do smartphone em 2022 e eu ensinava os alunos a utilizar praticamente todos esses aplicativos, menos o Voxer, né, e o Be My Eyes, que é agora que a gente está utilizando. Mas o Voxer eu não tenho no meu celular, é um desses que você passou que eu não tenho. O resto, todos eu uso. Então, eu sou meio suspeita para falar. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu uso todos esses aplicativos. Né? Então, como eu sou cega total, né? O Lazarillo, quando eu comecei a andar aqui em São José, Florianópolis sozinha,
ele me ajudou bastante. Hoje eu não uso mais tanto, né? Mas é um aplicativo que ajuda muito. E os outros que você passou, todos eu uso. Então, é isso mesmo que a gente quer, o testemunho de aplicativos que você usa mesmo, se você gosta. Eu, por exemplo, eu tenho no meu celular o Voxia, tenho no meu celular, não, o Lazarillo para GPS, tem o GetTerm, que é um outro, que foi o primeiro que eu tive, e hoje o Lazarillo. Eu tenho os dois aqui, mas eu uso basicamente mais o Lazarillo. Eu uso bastante o Lookout, que é um aplicativo para Android, que ele lê embalagens, ele lê nome de produtos. Então, quando veio esse Voxia, eu não troquei, eu gosto do Lookout. E ele, assim, ele resolve para pouca coisa, né? O nome de um remédio, o nome de um produto. Então, ele identifica a embalagem, faz a mesma coisa que o Voxia. E o Lazarillo, o pessoal que usa bastante, aqui em Florianópolis tem o Floripa no Ponto, né, que o pessoal usa muito para pegar ônibus, mas o Lazarillo, como o menino ali em cima falou, né, acho que o Reginaldo falou, que a gente usa para saber, quando vai para um lugar diferente, onde tem restaurante perto, onde tem algum comércio que a gente precisa estar procurando. Então, ajuda bastante a gente se localizar na região. Sol, mas muito. O Lookout, ele te dá a opção do leia mais, do mais que o Voxia dá, que você consegue ter mais informações do produto, ou ele é basicamente, ele fala o nome do produto e tal? Como que é assim? Oi? O Lookout, ele te dá as mesmas opções do Voxia, por exemplo, porque no Voxia você acha lá o código de barra, ele lê, e depois você tem o mais lá, que você tem as gravações com mais informações sobre o produto. O Lookout te dá essa opção também? O Lookout, ele lê o que está escrito apenas. Ele vai ler o que está na embalagem. Ele vai identificar a embalagem. Por exemplo, se tem ali um frango da Sadia, ele vai falar que é um frango, uma sobrecoxa, vai falar o peso, vai falar se tiver uma etiqueta ali com o valor. Às vezes eu pego um cupom fiscal, ele lê para mim. Então, ele serve basicamente para isso. Só que hoje, se a gente pegar o BMAI, tirar uma foto e compartilhar ela no BMAI, ele lê muito mais do que o Lookout. Isso é fato. O Voxia, eu não utilizo porque ele tem esse diferencial, né? Ele lê código de barra, para mim já não é tão interessante. Os aplicativos têm que estar conforme a necessidade que a gente tem, né? É isso mesmo, é isso que eu falei. O que eu achei de interessante no Voxia é a mais que ele lê, além, por exemplo, ele lê o nome do remédio, lê o que está ali, a quantidade, e ainda te dá uma, dependendo do produto, é claro, né, que ele deve ter um banco de dados, ele te dá mais informações ainda. Mas que bom que você deixa... Vai falar, por exemplo, o Voxia vai falar a quantidade de sódio que tem no produto, isso o Lookout não vai falar a quantidade de gordura, a quantidade de não sei o quê. São detalhes que o Lookout não dá. Só que para mim, hoje, que eu já estou acostumada no dia a dia com esses produtos, para mim não faz falta, mas para quem está iniciando uma atividade de vida autônoma, por exemplo, o Voxia é muito mais completo. É, por isso que eu falo que a pessoa, o legal, quando você pode ter um aparelho bom, é você ter mais de um. Aí dentro daquele aplicativo, você usa aquilo que você mais gosta, mais se identifica. Isso que é importante. Ô, Ricardo. Pode falar. Então, como você fala, experimentar realmente vários. O Lookout, ele é muito bom para você identificar documentos, assim. Ele é bem preciso. Você lê talões de energia de água, essas coisas, receitas. Até mesmo sendo manuscrito, ele faz uma leitura boa. E aí, agora, nós temos vários novos aí, né? Tem o CNI, que também faz esse papel. Tem o antigo Sullivan, tem o Sullivan na versão Plus e na versão Lite. E agora, mais recente ainda, nós temos um aplicativo muito interessante, que a turma aderiu assim, está gostando bastante, que é o Pixibot, que descreve fotos e vídeos. Ele faz uma descrição bem humorada e com uma voz inteligente, né? Uma voz bem, eu diria, interpretativa da imagem, né? Ele interpreta com muita proeza. Eu tenho o Pixibot, que eu até pago por mês, só que o Pixibot, para descrever imagem, foto, o BeamAI ainda, para foto, tirando o fato de ele ter a gravação de voz, aquela voz mais bonita, aqueles detalhes todos lá, tirando esse lado, para foto, o BeamAI ainda é mais completo. Ele dá uma descrição mais detalhada.
Agora, o bom do Pixbot é que ele descreve um vídeo. Por exemplo, você pega um vídeo, por exemplo, ele descreve um pedaço do vídeo. Você tem uma noção do que se trata o vídeo. Você consegue compartilhar vídeo com ele e descrever. Tem fotos que eu fiz a comparação, descrevi várias fotos com o Pixbot e com o Be My Eyes. Realmente, o Be My Eyes ainda é superior. Agora, o legal do Pixbot é esse lado de ter a voz, dele falar o que está na foto com a voz de inteligência artificial. Você pode colocar até entonação de voz se você deixar configurado. E, principalmente, eu achei legal por vídeo. Eu peguei um vídeo, não está na descrição, mas ele é interessante. Só que ele está em construção. Então, eu nem trouxe ele aqui ainda, porque ainda está sendo melhorado. Mas, inclusive, eu falei com o desenvolvedor do aplicativo, mandei em inglês, mas eu mandei em português e ele deve traduzir lá, sei lá. Ele me respondeu por e-mail que eles estão vendo para aumentar o tempo de descrição dos vídeos, porque são um vídeo maior para uma descrição maior. Porque ele só descreve o início, sabe? Chega um pedaço que ele para. Agora, para a imagem, como eu falei, o Be My Eyes ainda é melhor. Gente, vamos passar então agora para falar sobre o tão sonhado leitor de tela. Quando você fala em celular, Amanda e meninos, cegos telas estão careca de saber disso, né? Você compra um celular Android, você vem com um leitor de tela Talkback, você tem que ativar. Aí a Alessandra vai estar falando um pouco melhor sobre isso. No Samsung, você pode ter o Talkback também, mas você tem um assistente de voz da Samsung, que é um leitor deles mesmo, apesar que a galera usa muito mais o Talkback. E cada aparelho muda um pouquinho o jeito de você ativar o leitor de tela. Tem aparelho que é configurações, acessibilidade, ativar Talkback. Na Xiaomi configurações, acessibilidade, as configurações adicionais. Aí que tem acessibilidade, aí que você vai ativar o leitor de tela. Então, tem que conhecer o aparelho. Agora, qual é o leitor de tela mais usado hoje? Por aqui, pelos cegos, pela galera toda? É o Jeisu, que é um leitor de tela chinês, que ele tem a tradução para o português, e ele é melhor que o Talkback, só que ele não vem no aparelho, você tem que instalar. Só que não é só instalar, você tem que instalar e configurar ele, dar diversas permissões, para que o teu celular realmente funcione bem com ele. Para iniciante, eu acho interessante começar com o Talkback, não sei o que o Luiz pensa enquanto cego que fica do meu lado, e depois vai partindo para o Jeisu, porque tem várias configurações que tem que ser feita para você poder utilizar bem o aparelho, ou o leitor. E outra coisa, a questão dele falar muito ou falar pouco, Amanda, você tem que configurar o leitor de tela, mesmo o Talkback. Não é só você ativar ele e pronto, você tem que configurar. O meu, por exemplo, quando eu estou mexendo no celular, ele não fica vibrando, ele não fica fazendo aqueles barulhinhos, porque eu não gosto. Tem gente que gosta. Eu acho horrível ficar toda hora que você muda a tela, faz um negócio, faz um sonzinho. Eu não gosto. Até um problema que eu sei que o iPhone não tem como tirar esse barulhinho, se eu não me engano. Não sei se hoje tem. Agora tem, que bom. É uma coisa que me incomodava. Então, assim, agora tem cegos que gostam. Agora, a questão de falar muito, eu falo, você pode diminuir a quantidade de verbal que eles chamam, chama-se verbosidade, para ele falar um pouco menos. Só que aí depende do aluno também. O objetivo dele falar mais é para a pessoa se situar dentro do celular. E nunca esquecendo que quando você ativa o leitor de tela, gente, tudo que você vai fazer no celular é com 2 toques. Não é só colocar o dedo e tirar e ele vai executar a função. Você tem que dar 2 toques. Fala um pouco mais aqui. A perita instalar leitor de tela aí, ativar o pessoal. Eu queria que elas usassem. Você quer que elas... Antes da gente entrar ali na questão do leitor de tela, eu liguei um negócio ali que eu não sei desligar agora, gente. Não sei, tá aparecendo um negócio ali mesmo. Antes da gente falar propriamente do leitor de tela ali, eu queria saber aqui de quem está participando se todos têm Android ou tem alguém que tem iPhone. Então, para mim, quem tem Android? Melhor quem tem iPhone. Todo mundo. Android. Android.
Pode. Óbvio, só você. Acho que aí não sei para mudar essa história. Fazer uma doação para popularizar. Eu vou fazer o QR. Tem alguém aqui que tem o iPhone? Não, todo mundo com Android. Agora, eu vou pedir para vocês levantarem a mão de novo. Quem já ligou o leitor de tela do celular? Alguém já ligou o leitor de tela? E conseguiu desligar normalmente? Foi tranquilo? Ligar, desligar? Sim, não, sim, não. Não. Usa aí o emoji para falar para mim se sim, não. Foi difícil? Foi difícil para mim também. Por que foi difícil? No começo, sim. Depois que eu aprendi, melhorou. Você sofreu, né? Queria tacar o celular na parede, eu aposto. Sofri muito. Ah, é sofrido mesmo, Carmen. Não é fácil no começo. De vez em quando já foi gente em casa para minha filha desativar o talkback, ligou sem querer, e ela é que ela está acostumada comigo, né? Ela desativava rapidinho. Então, Amanda, a gente vai pegar um pouquinho até lá, o que você estava falando lá no começo. Então, para ativar o leitor de tela, que todos os celulares, eles já vêm com leitor de tela. Faz parte do pacote de acessibilidade deles. Assim como a gente também consegue adaptar algumas coisas no celular. Se a gente pensa assim, numa pessoa mais idosa, não vou nem pegar uma pessoa com deficiência agora, mas uma pessoa mais idosa, que de repente ela já tem alguma dificuldade para enxergar, então a gente consegue ampliar ali um pouco a letra e tudo. Então, para a gente testar um pouquinho isso, eu vou pedir para vocês pegarem os celulares de vocês, entrar lá nas configurações, tá? Entra na configuração e quando vocês chegarem lá, vocês vão escrever ali, acessibilidade. E ali a gente vai ver, então, alguns recursos de acessibilidade que tem ali. O principal objetivo é falar do talkback, mas vocês vão ver também que a gente tem alguns recursos para baixa visão ali. Claro que ele não vai ampliar, assim, maravilhosamente bem, mas ele consegue dar um pouco mais de conforto se a gente tem algum aluno que tem baixa visão, ou de repente está nesse processo de estar perdendo a visão. Então, a gente consegue melhorar alguns aspectos, né? O modo escuro é tem alguns alunos com baixa visão que eles preferem ali o fundo escuro com as letras claras, então a gente tem essa opção também de proporcionar mais contraste ali, o que ajuda, né? Então, quando vocês entram ali, vocês localizam para mim. Normalmente ele tem lá assim por área. Então, é visual, quando eu entro lá nas configurações. O meu celular mesmo, que é um Redmi, ele tem ali nas configurações dele a seguinte informação. Então, eu entrei lá, configurações, eu já digito direto acessibilidade, porque eu acho bem mais fácil, ainda mais aqui que a gente trabalha com vários tipos de celulares diferentes, cada um tem uma organização, então eu prefiro entrar ali e escrever acessibilidade. Então, ele tem ali as informações gerais, daí depois ele vai dar as seguintes opções para mim: visual, auditivo e físico. Então, são as 3 opções de acessibilidades que tem no meu celular. Aí, dependendo do modelo, vocês vão ver que vão ter configurações diferentes umas das outras, tá? O que a gente vai ver aqui hoje é o visual ali. Então, quando eu entro na aba do celular visual, a primeira opção que ele me dá é essa, é ligar o meu leitor de tela. Como a maioria que tem Android, mas a gente trouxe o Luiz especificamente para falar um pouquinho do iPhone, que dá uma diferença, assim, até o Ricardo, a gente estava brincando essa semana, porque eu coloquei lá para vocês no arquivo de texto um vídeo de uma moça que ela fala sobre essa transição. Então, tem alguns alunos que optam por fazer essa transição, sai do Android para o iPhone, e aí ela vai relatando as dificuldades. Aí o Ricardo falou para mim, mas eu acho que o contrário ia ser muito pior. Alguém que sai do iPhone e vai para o Android.
Porque é verdade, né? A acessibilidade é outra e a gente vai falar um pouquinho disso. Vocês conseguiram entrar aí nas configurações de acessibilidade? E aí, o que você encontrou, Fátima? Será que o seu é igual ao meu, Sandra? Tem ali, né? Geral, visual, auditivo e físico. E aí, no visual, ele dá as opções para a gente de utilizar um leitor de tela ou de você mexer na própria tela, né? Então, ali ele vai dar a opção para você de exibição, ampliação, correção de cor, inversão de cor. E aí, quando a gente pensa especificamente no baixa visão, gente, é teste. Cada aluno é de um jeito, então a gente vai testar. Já vieram pessoas aqui, por exemplo, que quando eu mudei ali o contraste, ele falou, nossa, pelo amor de Deus, volta como está antes, porque agora que eu não enxergo mais nada. Então, vai de cada um, mas a gente sabe que a gente tem essas opções aqui para ir testando, tá? Quem nunca mexeu no Talkback, se ligar, sim, dá um desespero. Por quê? A gente pensa assim, nossa, liguei o Talkback, tá falando comigo, beleza. Só que quando eu ligo o Talkback, todos os movimentos que eu utilizava no celular anteriormente, eles não funcionam mais. Não é mais daquele jeito. Ele não é. Aí a gente pensa, é um leitor de tela, ele vai falar comigo, mas tudo continua funcionando. Não, as coisas não continuam funcionando do jeito que a gente usava. Então, tem alguns comandos que a gente fala, ou melhor, movimentos de mão, que você vai precisar usar para se deslocar ali dentro da tela do celular. E aí, acho que o Ricardo pode até falar melhor comigo, depois, melhor que eu, e daí depois a gente compara os dois. O Luiz fala um pouco do iPhone também. Eu vou falar aqui daí, Luiz. Vai lá. Então, gente, assim, quando você ativa o Talkback, ou o GSU, no caso, são leitores parecidos, porém bem diferentes, que o GSU é mais completo, mas em relação a gestos, é bem parecido, assim, algumas coisas. Quando você ativa um leitor, para você entrar em alguma coisa, por exemplo, abrir um aplicativo, abrir um WhatsApp, você tem que dar sempre. Você toca na tela, ele vai falar o nome do programa que você quer. Aí, para abrir, não sei se está aparecendo na minha mão, mas você tem que dar 2 toques na tela. Então, você dá 2 toques, ele vai abrir. Para você poder varrer, você tem telas no celular, você tem 3 telas. Para você ir de uma tela para outra, não sei como que vocês que enxergam fazem. Mas para a gente que é cego... Eu só faço de uma vez pro lado. Não, para a gente que é deficiente visual... O celular você tem que passar 2 vezes. Faz o mesmo movimento, só que 2 vezes. Com 2 dedos, aliás. Igualzinho, só com os 2 dedos juntos, assim, ó. Passa os 2 dedos na tela. Para você subir e descer a tela, como eles dizem, você tem que varrer com 2 dedos para baixo, 2 dedos para cima. Você está numa lista de contato, vai ter um monte de número. Você quer descer a tela, você varre com 2 dedos para baixo. Então, são vários gestos que, se eu for ficar falando aqui, né, vai tornar cansativo, que você vai ter que praticar. Mas, por exemplo, você quer ir na barra de notificação, você tem um gesto, que é o dedo você coloca o dedo no meio da tela, vai para a direita e desce. É isso. Você quer, por exemplo, chegar na lista de aplicativos do seu celular. Você vai com 2 dedos para cima. Você cai na lista de aplicativos. Aí, isso que a Alessandra falou é uma dica boa. Você digita o nome do aplicativo que você quer, que já vai direto, já aparece, se você digitar certinho, tem que ter prática para digitar. Eu mesmo nunca faço isso que ela falou. Quando eu vejo ela ensinando, eu falo, nossa, mas eu estou acostumado a chegar e varrendo até achar o aplicativo, acessibilidade, coisa que eu acabo fazendo meio que no automático, mas é bem mais prático. Se eu entro em configurações e colocar acessibilidade, realmente é bem mais tranquilo para fazer. E eu não tenho problema para digitar, eu tenho que digitar rápido no celular. Mas é um hábito mesmo de varrendo, porque essa coisa de trabalhar com aluno, eu gosto de fazer item por item, para até aprender onde fica, para quando for ensinar para alguém, então eu acabo não digitando. Mas o que eu quero dizer com isso? Que são gestos. E gestos esses, que quando você vai para um iPhone, você já muda. O iPhone, quando você pega um aparelho um iOS, ele tem o VoiceOver, como o Luiz está falando, que é uma voz para um leitor de tela do iPhone, aí não tem 2 leitores de tela, é um só. Aí tem as vozes ali que você configura, porque, gente, o celular, ele tem o leitor de tela e você tem como usar as vozes. Você tem a voz da Letícia, a voz da Luciana, a voz da Eloquência, que é que eu uso. No iPhone, você tem hoje o quê? A voz da Eloquência. No iPhone agora você já tem vozes
uma gama de voz bem maior, vou falar daqui a pouco, mas o leitor é só o VoiceOver. Não existe outro. Então, e aí você pode configurar a voz. Às vezes o seu aluno, ele até quer estar usando bem o leitor, mas ele está com dificuldade com essa voz, não é uma voz boa. Você pode trocar a voz. Como fazer isso? Dentro do próprio leitor, você tem uma configuração lá, que é uma coisa que a gente pode estar trabalhando no futuro com outro. Quando você tiver com o celular, a gente pode estar vendo com calma isso depois, mas tem como trocar. Eu, particularmente, geralmente, quando você compra o celular e ativa ele vai estar com a voz da Google. E, às vezes, tem um problema também, gente. Ele pode não estar em português, tá? Quando você pega o celular na loja. Ele tá e está em inglês. Então, você tem que baixar o idioma, e lá no Google, baixar o idioma em português. Vou explicar um pouco melhor isso, né? E outra coisa que eu queria falar, quando a gente liga o leitor de tela pela primeira vez, até vou falar isso, porque eu tenho certeza que quando a Amanda falou, meus alunos não suportam, porque ela não para de falar nunca. Porque o que acontece? Quando você ativou pela primeira vez, no começo, ele vai ficar dando dicas para você. Então, ele vai falar assim, arraste 2 dedos para a esquerda, para não sei o quê, arraste não sei o quê. Ele vai ficar dando essas dicas que vêm normalmente quando você liga pela primeira vez. E aí, realmente, não para de falar nunca. Então, tem algumas configurações que o Ricardo faz lá que ajudam nesse aspecto. No começo, parece que é interessante você ter. Teve gente que veio aqui, começou a usar, queria que deixasse, a gente deixou. Teve outros que não, veio aqui, aprendeu, e aí depois não queria mais que o leitor ficasse dando todas essas dicas. Isso. Então, assim, dá para tirar isso, se for um excesso de informação e estiver atrapalhando, ao invés de ajudar a pessoa a se habituar ali no uso do leitor de tela. Então, também tem isso que influencia bastante, tá? Quando a gente liga ali o aparelho. Quem já passou por isso e depois quiser ajuda, entre em contato, nem que a gente faça porque nem todo mundo mora aqui perto, né? Uma chamada particular para resolver essas questões aí. Outra coisa também, assim, o ideal era que vocês ligassem e tivessem a experiência, mas assim, se não se sente seguro para fazer isso, também não precisa fazer. É que aí a gente tira dúvidas, no começo é complicado? Mas não é impossível você desligar ali o próprio leitor de tela, tá? Que às vezes até dependendo de como está configurado, pressionar o botão de volume, por exemplo, por 3 segundos, faz com que o leitor seja desligado. Então, depende muito do aparelho ali também. Alguns têm umas especificidades. Depois que o Luiz falar um pouco do iPhone, eu ia até pedir para o Maurício falar um pouco do Samsung, que ele já deu bastante informação para a gente, e tem uma especificidade também esse aparelho, né? O que era para falar mais? Era para falar sobre a questão do idioma, que você falou sobre baixar o idioma, quando você ativa o celular, ele está em inglês, quando você pega, já quando a gente pegar, tem que instalar o idioma. E ter que instalar. Mas, normalmente, depende, eu acho, de onde é comprado o celular também, né? Aqui no Brasil, acho que a maioria já vem com Quando eu comprei o meu na loja ali do Motorola, lembra que você estava comigo? Sim. Eu comprei, a moça ativou, estava em inglês. Tá. Aí o Luiz orientou ela que tinha que ir lá. Então, porque agora, quando você compra, normalmente você ligou o celular e vai entrar, ele já pede o idioma que você quer. Que eu acho que ela não então, foi algum erro que ela cometeu ali, porque ele, no comecinho, você começou, uma das primeiras coisas que ele te pede, o idioma. Aí você já tem que ir lá e selecionar o idioma correto. Se você fizer errado, aí depois tem que voltar lá e alterar. Tem que entrar lá em configuração. No caso do meu, ela teve que baixar mesmo o idioma em português, que ela não estava, não tinha. Ela baixou, né? Lembra, Luiz? Ela ajudou, ela foi lá na biblioteca de voz, lá selecionou o idioma português, e aí o celular estava meio em inglês mesmo. Aí como ela atualizou, aí resolveu. Mas nunca aconteceu comigo. Mesmo com o Xiaomi que a gente pegou aqui, já está em português direto. Tá, agora então, gente, o Luiz vai falar um pouquinho sobre o iPhone, sobre as vantagens do iPhone, ele vai dar a opinião dele, porque o Luiz é o cara que tem iPhone e tem Android, já teve de tudo na sua vida. Então ele pode falar um pouco dos dois e mostrar um pouco para vocês também, que é isso que é o que é interessante ele falar, esse misticismo que existe, que eu vou ter um iPhone, acabou, nunca mais eu vou ter problema com acessibilidade. Não estou dizendo que é ruim ou melhor, ou pior ou melhor que o Android, não é isso. Mas mostrar a realidade, para que quando a pessoa for comprar, ela tenha noção do que ela está comprando e realmente não é o que
que é realmente um e o que é o outro, pelo menos de uma forma resumida, né? Porque aquela história tem muito assunto em cima disso, um debate longo, mas pelo menos para elucidar um pouco as dúvidas de vocês. Vai lá, garoto. Boa noite, pessoal. Primeiro, muito legal estar aqui com vocês, né, com o Ricardo, agradecer o convite da Alessandra também. Eu sou aluno aqui do CAP também, conheço o pessoal aqui desde criança. E como o Ricardo falou, eu comecei minha trajetória no Android, né, com o celular Android, comecei com um Motorola Moto G6. E logo depois eu acabei, muito por influência de amigos, né, eu tinha muitos amigos na época com deficiência visual que tinham um iPhone, e eles me falavam assim, Luiz, pô, o iPhone é muito mais acessível, é muito mais fácil, as coisas são mais fáceis do que no Android. Então aí eu realmente migrei para o iPhone 5S, foi meu primeiro iPhone, e continuei com o Moto G. Porque o Android ele tem algumas facilidades, mas eu vou falar para vocês, como o Ricardo já falou, e eles falam aqui, o Ricardo e a Alessandra falam muito do Android, eu vou falar para vocês específico mais assim, do iPhone e também com uma pincelada do que eu acho no final dos dois, tá? Hoje em dia eu tenho o meu iPhone, um iPhone 15 e o Android também, um Android um Xiaomi com Android 10. Eu uso os dois em simultâneo. Eu acho que vamos começar por onde vocês estavam falando, sobre a configuração, tá, pessoal? O iPhone é um celular que você compra ele, hoje em dia, e o deficiente visual que comprar, o aluno com deficiência visual de vocês, ou uma pessoa com deficiência, no caso do Maurício, ali, do Reginaldo, quando vocês ligarem o iPhone, a única coisa que vocês vão fazer é só apertar 3 vezes a tecla lateral do iPhone, que fica do lado direito, ele já vai automaticamente ligar o leitor, que é o único leitor disponível para iPhone, VoiceOver, vai vir com a voz da Luciana, ele já começa a falar em português, e ele já começa a dar as instruções para você configurar o seu celular. Então, assim, ele é muito simples nesse sentido. A pessoa cega realmente, ela compra o iPhone, ela realmente consegue mexer nele, ligar e configurar ele sozinha, né? Claro, se ela tiver experiência, talvez ele no celular, né? Na verdade, mesmo sem experiência, porque ele vai dando o feedback para ela. Mas ele vai ter a opção, assim, ter a possibilidade de configurar o iPhone sozinho. Claro que se ela for uma pessoa menos experiente, ela vai perguntar para o professor, né, pedir ajuda, mas o iPhone dá essa possibilidade. Por exemplo, se ela fazer a primeira vez com o professor, posteriormente, ela vai saber configurar ele sozinho, né? E o iPhone, assim, depois que você configurou... Só observações que você falou, mas também, como o Android, quando você liga ele começa a falar um monte de coisa, né? Importantíssimo. Ele dá bastante mensagens, porque é o processo da configuração. É porque eu acho que ele fala menos. Ele só tem o iPhone, o que acontece com ele? Ele vem falando bem devagar e ele fica, tipo assim, por exemplo, ele fala, selecione a rede Wi-Fi para selecionar, clique, toque 2 vezes para ativar. Só fala isso. Então, é uma fala mais resumida, uma fala mais utilizada para você configurar. Mas eu particularmente tiro isso daí, porque, né, mas assim, depois que eu já adquiri uma certa experiência. Mas assim, partindo desse começo, o começo do iPhone é menos trabalhoso, tá? Porque você já sai com um leitor ali que fala com a voz da Luciana, você depois consegue ali configurar o celular tranquilamente, até porque tudo que você precisa já vem no celular, então você já configura ele ali, depois o que você pode fazer é baixar uma voz ou outra, né? Enfim, tem algumas vozes agora que são liberadas para iPhone, a voz Letícia, a voz Speak, enfim, aí é umas vozes que estão disponíveis, mas assim, a configuração dele é muito tranquila. O Android, você tem essa questão do talkback, e os celulares mais novos da Android, principalmente agora os Motorola e os Samsung, que eu ontem mesmo estava até falando para o Ricardo, eu estava com um S24 na mão. Assim, novo, eu já tirei ele, liguei ele a primeira vez e apertei o botão de abaixar e aumentar o volume, ele já falou. Então, isso é uma vantagem, é sinal que as coisas do Android elas já estão melhorando muito, entendeu? Então, nesse ponto, o Android
já está ficando, ele já veio com aquela voz da Samsung, sabe, Ricardo? Ele já veio falando, você configura ali, normal. Então, assim, gente, eu uso o Android e o iPhone. Hoje em dia, no começo era muito diferente, a acessibilidade do iPhone era realmente muito superior, principalmente porque a Apple, ela sempre, o VoiceOver veio no celular, né, a partir do iOS, do primeiro iOS, ele já veio com o VoiceOver, então ela cuidava desse leitor, né? Hoje em dia, eu acho que ela decaiu um pouquinho, deixou a desejar, porque o VoiceOver ele não tem muitas mudanças, né? E hoje em dia, para Android, nós temos ali o G-Shu, que é um leitor que direto ele está atualizando, que direto ele está trazendo novos recursos, né? Então, acho que hoje está muito assim, é muito de gosto, né? Não tem como eu falar para você, tipo, que dá muita diferença de um para o outro. É questão de adaptação. Agora, eu posso falar o seguinte, o deficiente visual que sai do Android para o iPhone, ele vai ter mais tranquilidade para mexer no iPhone, porque é tudo mais simples. Os gestos do VoiceOver são mais simples, o iPhone é tudo mais otimizado. Agora, eu particularmente, tenho mais dificuldade no Android, pessoal, sendo bem sincero. Por exemplo, o gesto do Android eu acho mais complicado. Por exemplo, o botão do iPhone aqui, ó, você desbloqueia ele e você vai fazer o home, que é o gesto de como se fosse o botão inicial. O iPhone ele não tem botão nenhum na tela. Então, você faz um L, parecendo com um botão, passa o dedo de baixo para cima, e ele já vai entender que você está dando o botão de início. Abrindo os dedos, de baixo para cima, da pinça para cima, né? Isso, só um dedo só. O iPhone ele usa muito um dedo. E diferente do Android, em vez de você, para subir a tela, você usar 2 dedos, você usa 3. Então, são alguns gestos, gente, são muito parecidos, tá? O gesto de varrer é a mesma coisa, vai para um lado, vai para o outro. Sobe a tela, em vez de ser 2 dedos igual ao Android, é 3 dedos. Desce a tela, 3 dedos também. Eu acho que o que mais que muda tem que ser o rotor, o iPhone tem que... Na verdade, o que complica um pouquinho é o gesto de rotor do iPhone. Mas eu sempre falo que para ensinar uma pessoa com deficiência a fazer um rotor, é só ela imaginar na tela digital como se ela estivesse aumentando aqueles rádios antigos, aqueles aparelhos de som. Faz assim, ó. Faz desse jeito, você sabe? Ela pega um dedo, ó, e faz assim. Então, ela já começa a ouvir do iPhone, tipo assim, rotor, caracteres, palavras, linhas. Eu aprendi... Tanto para um lado quanto para o outro. Né? Sim, é como se você fosse aumentar e abaixar um volume de um som. Então, assim, eu, particularmente, vejo aplicativos hoje em dia que são mais acessíveis no iPhone, e eu posso falar aqui alguns deles, né? Por exemplo, eu vejo que banco é mais acessível, alguns bancos, né? Por exemplo, o C6 Bank é mais acessível no iPhone. Agora, no Android, o 99 é mais acessível, bem mais. O 99 no iPhone é bem complicado. 99, só para quem de repente ali não saiba, é um aplicativo de transporte. Tem o Uber e tem o 99, né? O ClickBus também é mais acessível no Android. O RadiusNet é mais acessível no Android. Então, assim, são diferenças que tem, mas falando a grosso modo dos leitores e da utilização dos leitores, hoje em dia, quem começa no Android e fica no Android, por exemplo, se o aluno já vai começar a aprender o Android ali, ele vai conseguir utilizar todas as coisas normal, sem perder nada. Agora, por exemplo, no meu caso, eu migrei para o iPhone 5S, então criei aquele negócio, tipo assim, gosta do iPhone, sabe? Aquela coisa de você se sentir, é como eu falo para as pessoas, eu me sinto em casa quando eu estou com o iPhone, e eu tenho um Android também, eu já não me sinto tão em casa, eu tenho mais dificuldade, por exemplo, às vezes eu me atrapalho, para digital tem muito mais dificuldade, gente, nossa, é terrível, mas assim, é porque eu tive mais contato com o iPhone, mas quem começa no Android, aprende ali o Android, fica craque, por exemplo, o Ricardo, ele é fera no Android, eu não conheço, assim, aqui em Maringá, eu não conheço pessoalmente outra pessoa que mexe tão bem igual o Ricardo, ele é muito rápido. E se ele for para o iPhone, eu falo para ele vai ver que é tudo otimizado, ele vai aprender normal. Agora, eu, por exemplo, fiquei muito tempo no iPhone,
hoje em dia, eu até falo para ele, nossa, cara, o Android eu tenho dificuldade, assim, às vezes eu me bato ali, consigo mexer, porque eu já, né, como eu disse para vocês, tenho também, faz um tempo Android, já sou acostumado, mas tenho mais dificuldade. Uma coisa também que a gente percebe é isso que o Luiz falou. Meu irmão tem um iPhone, meu irmão também é deficiente visual, né? O Wesley estava me ensinando esses gestos de PIN, de subir a tela. Ele estava me ensinando, eu já esqueci, porque não tem, né? Mas foi super tranquilo. Quando ele me ensinou, um domingo à tarde, a gente estava vendo futebol, ele me ensinou lá esse gesto. Se a Alessandra receber um iPhone aqui amanhã de novo, eu vou escrever, eu vou ter dúvida porque eu não faço toda hora. Mas foi tranquilíssimo para entender. Quando ele me explicou, foi super fácil, assim. E ele falou uma coisa que eu percebi na prática, isso, que o iPhone, o gesto do iPhone é mais fácil. Sim. Eu tenho pena do céu que tá no iPhone a vida toda e cai no Android. Não, é o meu caso. Ele vai sofrer, porque o Android te dá a oportunidade de criar vários gestos, de fazer um monte de coisa ali, gesto para isso, gesto para aquilo, e eu percebo que, assim, o pessoal tem dificuldade mesmo. Eu até falo, né, Ricardo, eu uso muito o Android, gente, porque eu sou um fã da tecnologia, né, gosto muito mesmo, eu acho que a gente tem que aprender a mexer em tudo. Mas hoje eu estou me forçando a utilizar, porque eu tenho dificuldade, né? Em algumas coisas é bem, como o Ricardo falou, somente assim, botões de ação, nossa, eu acho muito complicado, sabe? Um pouco complicado, mas é porque... É que isso, né? Assim, para mim, que sou acostumado, é tudo assim. Nossa, você vai rapidinho. Eu faço um gesto, já digitar, então, nossa, o pessoal fala, nunca não tô querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, não, mas são poucos cegos que digitam no celular rápido igual eu digito. A Alessandra pode falar, porque ela convive comigo aqui, a gente está conversando, rapidinho já escrevo, já respondo, e assim, eu tenho uma facilidade mesmo, mas no início não foi assim, gente. Ela pode até falar um pouco melhor, mas a primeira semana que eu peguei o celular com um toque na tela, eu queria quebrar ele, queria dar ele para minha filha, porque eu não me conformava, porque essa porcaria, para não falar outra coisa, não tem teclado, não tinha tecla. Eu demorei para entender essa dinâmica de toca na tela, que os aplicativos, se você toca na tela, a hora que você tirar o dedo, você tocar em outro lugar, já não é mais ali, se você vai para um lado, o outro já muda ali, não é que vai mudar a posição na tela, mas você vai, até você entender que o WhatsApp está aqui, ele vai estar sempre no mesmo lugar, pronto. Mas até eu entender isso, demorou, eu sofri bastante. Eu sofri assim, uma semana, né? Depois demora, aí peguei e tal. Mas no começo foi difícil, sim, porque eu tinha o hábito do celular de tecla, então eu me conformava, eu usava o computador. Por que essa porcaria não tem tecla? Mas uma coisa que é importante, o Luiz falar também, que é até uma coisa que você briga comigo, o Luiz brinca comigo, que ele fala, você gosta de ficar fazendo folia no celular, apaga a música, põe a música para lá, põe a música para cá, põe a vídeo, baixa, faz isso, aquilo. O iPhone, ele não é tão simples assim, né, Luiz? Acho que é interessante você fazer isso, falar isso. Não é que não dá, mas não é tão... O iPhone, gente, ele tem, por exemplo, esse negócio, né, por exemplo, que eu vejo o Ricardo fazendo, tipo assim, ele coloca um toque diferente no WhatsApp, ele coloca um toque diferente, assim, em chamada. Cara, o WhatsApp esquece, você só vai colocar os toques que tem na loja do celular mesmo, não dá para tudo, não. Não posso colocar no Flamengo, então? Não. E chamada, você só vai conseguir colocar se você fizer duas formas. Ou você compra o toque na loja da Apple, lá na iTunes Store, que custa R$2, R$1,90 você vende, ou então você faz um negócio, você tem que instalar o iTunes no celular, no computador, converter o toque de formato MP3 para AC, então é muito complicado. Nossa, e ele só pode ter 40 segundos, tem que editar lá para ele ter 40 segundos. Ixi, mano! Dá para fazer de graça, mas é trabalhoso. Então tem muita coisa. O iPhone agora ele está vendo aí? A partir de umas versões agora, ele tem o modo arquivos, que você tem agora como salvar algumas coisas na memória do seu celular, né? Mas você não tem, por exemplo, eu gostaria muito de colocar, eu comprei um toquezinho na época, de aquele toque do Messenger, aquele famoso tudo das antigas, mas eu não consigo colocar ele no WhatsApp, eu só consigo colocar ele para toque de mensagem do celular, do WhatsApp não, porque ele não tem essa integração. Então eu não consigo colocar ele no Flamengo se tiver um iPhone quando alguém ligar. Não, só quando alguém te ligar no celular, aí sim, mas no WhatsApp não. Não, no celular eu consigo? Consegue, mas se você comprar, é R$2,90. Tá bom, só isso. Tem como comprar daí, mas eu... Tem, mas aí você gasta, né? Gasta um dinheirinho, ou então faz aquilo tudo que você coloca. Tudo verdade, né, Luiz? E outra coisa, aplicativos para cegos, gente. Vou ser bem sincero com vocês. Mesmo Lazarilha comprado? Não, mas assim, ó, por exemplo, vamos fazer aqui
paralelo, tá? Um aplicativo que tem os dois, que o deficiente visual usa bastante. O Voice Screen Reader. Para comprar ele no iPhone, é um valor absurdo, é 300 e poucos. Então, é muito caro. É muito caro. E já na Google, é mais barato. Por exemplo, eu gosto de jogar muito no iPhone. Eu gosto muito de jogar. Um pacote de bônus para o jogo que eu utilizo, no iPhone, vamos supor, é R$17. Aí eu vou na Android, o mesmo pacote, porque tem para os dois, né? O mesmo jogo tem para iPhone e para Android, você usa a mesma conta. O mesmo jogo é R$7,90, o mesmo pacote. Diferença. Então ele tem essa taxa aí mais alta, é um pouco mais caro. Questão da bateria, né? Também. O iPhone tem uma bateria que, se você não comprar um iPhone, principalmente os mais novos da linha Plus, ou um iPhone, né, com uma bateria, ele dura... você tem que carregar de manhã e à tarde. Então, não tem uma durabilidade grande, mesmo você diminuindo o brilho, mesmo você diminuindo as coisas que a maioria das pessoas que enxergam utilizam, não vai durar tanta bateria. E, agora eu lembrei, o ponto mais difícil de quem usa Android para ir para o iPhone, que eu achei bem, é que com o Android você usa essa parte aqui do dedo, essa ponta aqui, né, no Android. No iPhone, para maior tranquilidade de mexer no celular, pessoal, é assim, o dedo é todo. Então você não pode usar no iPhone. Não posso usar a ponta do dedo? Ponta do dedo, senão ele já não vai mexer com tanta precisão. O iPhone tem que ser o dedo todo? O dedo todo. Você usa assim. Então essa é uma diferença bem interessante, que eu achei assim, tipo, no Android mesmo eu sinto muita diferença, que às vezes eu começo a mexer com o dedo todo, e aí o Android trava, aí ele começa, tipo, fica meio lento, aí eu lembro, não, no Android é com a ponta do dedo, para ele mais rápido. Então, essa diferença também. Então, são algumas diferenças aí do iPhone para o Android. Esse Pixbot, você sabe que tem no iPhone já? Pixbot tem no iPhone, o Be tem no iPhone. No entanto, o Be quando naquele modo de tirar foto dentro do aplicativo, você só pode usar a câmera traseira no iPhone. No Android você tem como mudar para a câmera frontal, no iPhone não. Só a câmera traseira. Então, questão de leitor de dinheiro, parece que é muito bom dele. No iPhone, leitor de dinheiro é o melhor que tem. No Android tem, mas não demora mais demorado. Mas... Assim, gente, são diferenças. Agora, os dois aparelhos, quem, né, começar a utilizar, vai conseguir utilizar, né, todos os tipos de programa. Hoje em dia, o Android está aí com bastante coisa legal, com bastante aplicativos bacanas, e a Apple, como ele não deixa você instalar nenhum tipo de aplicativo, você tem que comprar muita coisa, então acaba se tornando caro. Eu mesmo comprei, eu ouvi até a professora falar que ela queria um leitor ali que tirasse a foto e lesse em voz alta. No iPhone eu comprei um aplicativo que se chama VS Scan, que ele não tem, eu acho que não tem para Android, eu pelo menos procurei no meu, não achei. Eu paguei, acho que foi R$27, mas ele faz exatamente isso. Você pode estar com o leitor desligado, não precisa estar com o leitor ligado, você tira uma foto e ele consegue converter em arquivo PDF e fazer tipo um audiobook. Ler a foto com a voz, aí tem umas vozes que você pode comprar lá dentro do aplicativo. Eu achei muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito desse VS Scan. Para mim, assim, ele é para digitalizar documento, livro. O Lookout tem para iPhone também ou não? Eu não uso esse aplicativo, eu nunca procurei. Eu já usei o Lazarilho, já usei o Pixbot, e aquele outro, a Symbiai também. O Symbiai também, o Tapsi também. Agora, para mim, o VS Scan para iPhone, assim, ele é muito legal porque ele lê até PDF, assim, tipo, como se fosse um PDF escaneado, sabe? Ele consegue pegar uma imagem escaneada que você importa e ler em voz alta e com muita perfeição. Acho muito legal, gente. Agora, é importante dizer o seguinte, gente, vou deixar vocês falarem para a gente encerrar, vocês podem tirar dúvida quando isso, que é à vontade, mas a acessibilidade é uma coisa que está sempre mudando. Às vezes você tem um aplicativo que está super acessível agora, você ensinou o teu aluno a usar, e aí não importa se é iPhone ou se é Android. Daqui a pouco os caras atualizam o aplicativo. Vou dar um exemplo aqui, o Banco Itaú, por exemplo, para Android. Não sei como é que está no iPhone, mas no Android, eu entrava no banco, eu já vi o meu saldo.
Agora eu tenho que. Ele não está falando. Não, eu uso o JSON, não fala, o TalkBack às vezes fala, às vezes não fala. Para ver meu saldo, eu tenho que entrar em extrato e aí eu vejo o saldo. Porque atualizaram e fizeram isso daí. Então, às vezes, o Luiz ensina o cara a usar o aplicativo. Daqui a pouco os caras atualizam, muda de lugar o negócio, às vezes nem funciona, nem dá informação, o leitor de tela não lê. Aí não é o problema, não está no iPhone, o problema não está no Android, e nem no aluno, o problema está na atualização de aplicativo, que, infelizmente, as pessoas elas se preocupam muito mais com a aparência visual do aplicativo do que com a acessibilidade. Só para um parênteses rapidinho aqui, o OCR do Gesto já usou ou não? Não, porque o OCR do Gesto só para quem é premium. Aí, ó, nesse ponto, o iPhone já tem um reconhecimento de tela que é grátis, não precisa pagar nada mais por isso, que é super útil, pessoal. Reconhecimento de tela é para quando um aplicativo está totalmente inacessível, com botões que o leitor não fala nada. Você ligando o reconhecimento de tela, o iPhone, ele automaticamente lê o desenho do botão. Então, assim, por exemplo, o Santander, no meu, ele parou de falar o saldo na tela. Só que, quando eu ativei o reconhecimento de tela, eu vi que embaixo do saldo tem um botãozinho como se fosse um olhinho, sabe? Uma lupa, um negocinho. Aí eu clico ali e ele já fala o saldo. O que o JSON me permite é, se alguém chegar, se eu conseguir chegar em cima desse botão que não está falando, eu faço um gesto e etiqueto o botão. Isso dá, tal. Eu já fiz muito isso. Mas, igual você falou, às vezes, vamos pegar, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui do Amazon Prime, que é para filme, né? Aquilo é uma porcaria, né? Em termos de acessibilidade para o Android. Como que eu vou etiquetar o botão, os botões disso? Eu nem consigo saber que botão que é e para que serve. Então, assim, teria que pegar alguém que enxerga, que fosse fazendo com você para dar certo. Quando é um ou outro botão, é mais fácil, né, Luiz? Mas aí é como você falou, já não é uma falha do Android. Não é uma falha do aplicativo. Da desenvolvedora. Então você pega uma Amazon Prime ruim, para filmes, bem ruim. A Globoplay também é um aplicativo chato. Por exemplo, você até coloca o filme para assistir, você até consegue colocar na descrição. Mas se você quiser voltar ao filme, alguma cena que você viu e quer ver de novo, com o Android, com o leitor de tela, você não consegue, porque o aplicativo é bem embaçado mesmo. Mas aí não é questão do leitor. É uma questão do aplicativo que é ruim. Netflix, não. Netflix eu faço de tudo. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Já é 8h10. Querem tirar dúvidas? Conversar um pouco mais com o Luiz, que tem o iPhone aí, os meninos cegos? Fiquem à vontade. Maurício quer acrescentar alguma coisa em relação ao... É verdade, Maurício. Não, eu queria só falar que o meu caminho foi o inverso da maioria das pessoas. Eu comprei uma certa vez um iPhone, mas passei uma semana com ele. E retornei para o Android, essa questão que falaram aí, que o Android tem mais flexibilidade. Vamos falar de leitores de tela, né? Foi citado aí o TalkBack, o G-Show, nós temos outras possibilidades, né? Nós já temos ali o Prudence na Play Store, que está na oficial, né? Então, eu me dei melhor com o Android. Eu já tenho, conheço todos os cegos que migraram, saíram de um e foram para o outro. Sol? Bom, como eu falei, eu já dei aula de utilização do smartphone durante 6 meses na SIC. E eu vou falar para vocês, eu tinha alunos que vinham com iPhone, todos os modelos. Eu tinha aluno com Xiaomi, Motorola e Samsung. Chegou uma época que alguém perguntava alguma coisa para mim, eu respondia os 4 tipos de celular que eu fazia. E eu vou falar para vocês, não tem como a gente dizer esse celular é mais acessível ou esse é menos acessível. Vai da pessoa, a pessoa se adapta. Se ela enxergava, ela usava um Motorola, ela não vai conseguir usar um iPhone porque ela não consegue se adaptar. Vai ser muito difícil ela se adaptar, muito difícil. Se ela usava um iPhone e ela vai para um Android, dificilmente ela se adapta. Eu sempre tive Samsung, eu gosto de Samsung. E quando eu fui dar aula de smartphone, eu passei um período muito grande para poder ensinar os meus alunos, porque eu tinha o iPhone para mim era parte. Só que na época eu tinha um pouquinho de visão, então eu conseguia ver o que eu estava fazendo. Mas eu usava sempre o princípio, varrer da esquerda para a direita, clicar com 2 dedos ou 3 dedos. Essa coisa dos 3 dedos eu penei bastante, porque eu estava habituada a fazer com 2 dedos no Android.
Então, vai muito de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que hoje eu não teria um iPhone. Eu faço tudo com meu celular Android e gosto muito, diga-se de passagem. E alguém falou ali do arroba voice e do voice stream, né? O voice stream é pro iPhone, né? A gente lê livro com ele, né? E no Android a gente usa o arroba voice é gratuito. A maioria dos programas, dos aplicativos são gratuitos pro Android. Pro iPhone é tudo você paga, e paga em dólar, né? Por isso que o valor é mais caro. Maurício? Oi. Então, com o iPhone eu tenho bem pouca experiência, né? Tem alguns alunos que têm, mas eles migraram do Android para o iPhone, né? E eles estão gostando muito. Realmente é uma acessibilidade ótima. E eles estão super felizes e não querem voltar mais para o Android, não. Mas é muito gosto, viu, Maurício? Mas eu falo, assim, me sinto em casa quando eu vou utilizar o Android, o futuro de Android e tal. Também não quero sofrer, né? Mas é totalmente diferente, assim, para mim, né? Eu acho bem... É bem diferente. Sim, é bem diferente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Que senão a gente vai estar encerrando. Bom, pessoal. Posso falar? Não. Pode falar, pode falar. Só esqueci de falar uma coisa. A hora que a Alessandra estava falando ali dos ampliadores de tela, vale lembrar que no iPhone e no Android, se você ativar o leitor de tela e a janela de ampliação ao mesmo tempo daquele escrito no celular, trava tudo. Então, sempre, se a pessoa tem uma baixa visão severa, vai no que ela prefere, ou a ampliação de tela ou o leitor de tela, porque os dois juntos dá conflito. É muito problema em qualquer celular. Você é cego ou você é baixa visão? Marcelo? Não consigo falar. Marcelo? Parece que o microfone dele está ligado. Está sem som no microfone, Marcelo. Bom, gente, é isso. Muito obrigado a todos. E até agosto agora, né? Bom descanso, Bom descanso. Né? Essa última semana de aula, bom recesso aí para vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma situação particular, entre em contato, que daí a gente vai ajudando vocês. Nós não temos férias, então nosso grupo está lá, se vocês precisarem. Nós vamos trabalhar. Até a próxima, então, pessoal. Valeu. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.